Ah, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre tarô e eu quero conversar com vocês sobre o arcano que vai reger 2024. Para você ter sucesso nesse período, é muito importante se colocar em ressonância com essa vibração. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo isso e melhor aplicar aí na sua vida. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Iana Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho aí para receber as notificações. Caso você goste desse vídeo, deixa uma curtida aí, é a sua forma de agradecer o conteúdo que a gente vem trazendo e o YouTube entende que esse vídeo é pertinente e começa a entregar para outras pessoas também. Então, dessa forma, você nos ajuda muito. Você assistir o vídeo e não dar o like nos prejudica, porque o YouTube acha que isso daí não é relevante. Então, dá essa força aí para o nosso trabalho, tá? E só lembrando, se você gosta de tarô, nós estamos com cursos iniciando no formato presencial ou por videoconferência, agora no iniciozinho do ano, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender tudo que nós oferecemos aqui. Curso de astrologia, autodomínio, tarô, enfim, tá tudo aqui na descrição. Mas vamos lá. A carta que vai reger 2024, ou seja, o arcano, né? Arcano no tarô significa mistério, um grande mistério. Ou seja, qual é a lei que opera através daquela carta. Então, no ano de 2024, nós teremos como regência a Carta da Justiça. E você pode me perguntar, Yara, como é que você sabe qual é a regência de um determinado ano? Através da redução teosófica, que é a soma de todos os números que compõem esse ano. Então, 2024, se nós somarmos 2 mais 2, vai dar 4. Com mais 4, 8. Então, a Carta da Justiça. No ano passado, foi a Carta do Carro, que foi 2023. Então, 2 e 2 dá 4, com mais 3, 7. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, né, no iniciozinho do ano passado, ou no final de 2022, não me lembro, mas falando sobre essa regência. E eu falei que seria um ano de muita atividade, um ano também, inclusive, né? E olha o que nós vimos por aí, um ano de muita correria e muita agressividade. Infelizmente, a nível mundial, nós fomos pelo lado negativo do carro e não tanto no lado positivo. Eu espero que no ano da justiça a gente consiga reverter esse saldo aí e nos colocar em ponto sociedade de uma forma mais positiva, tá? Mas eu vou começar falando sobre esse arcano na nossa vida pessoal e depois eu vou trazer o que ele significa aqui na nossa vida social. Eu achei bem interessante essa regência da justiça para 2024, porque combina muito com o planeta regente de 2024, que é Saturno, pela astrologia. Então, ambos trazem características de responsabilidade, de disciplina, de severidade, como também ambas são energias karmáticas, tá? E aí você pode me falar, Yara, mas o karma é negativo. Não necessariamente, nós temos o karma positivo e o karma negativo. Portanto, se você vem fazendo boas escolhas na sua vida, empregando a sua energia de uma forma positiva, o que você vai colher em 2024 como sentença de justiça é o retorno dessa energia mesmo, sendo manifestada na sua vida. Então, você pode ter um dos melhores anos da sua vida, porque toda essa energia que você entregou agora retorna para você. Agora, se você vem empregando a sua energia de uma forma negativa, de uma forma pessimista, vingativa, ou seja, você vem escolhendo vibrar de uma forma negativa, olha, realmente aí você vai precisar começar a rever como que você vem entregando a sua energia no mundo para as pessoas para redirecionar isso daí, tá? E aí eu quero tocar num ponto que é muito importante. Yara, mas a vida só me traz problemas. Como é que você quer que eu reaja de uma forma positiva? Entenda que o que acontece na tua vida é um resultado da sua vibração subconsciente, daquilo que você está vibrando a nível interno. Não tem mistério, isso é quântico, tá? Então, a partir do momento que você começa a se transformar e a vibrar positivamente do lado de dentro, é claro que isso vai se refletir na sua vida também. Então, entenda que a nossa reação emocional, nós podemos escolher, sim, não só podemos, como devemos. Inclusive, quando você começa um processo de autoconhecimento e desenvolvimento interior sustentável,
você consegue trazer esse domínio para você. Então, um exemplo, uma situação de uma perda qualquer, onde duas pessoas sofrem essa mesma situação. A primeira, de uma forma positiva, ela vai aprender com essa experiência, ela vai extrair o aprendizado, aquilo que ela precisa entender melhor para aperfeiçoar, para otimizar o seu próprio desenvolvimento, e ela vai entender isso como uma forma positiva, ou seja, faz dos limões uma limonada, né? Como também a segunda pessoa que escolheu vibrar no negativo, ela vai se sentir vitimizada. O sentimento de vítima, gente, é a pior coisa que pode existir no mundo, né? Porque você coloca a solução do problema fora de você. Ou seja, na mão de outras pessoas, na mão do acaso menos na sua. E aí você não resolve nada, tá? Então, se você escolhe vibrar no pessimismo, na vitimização e com toda essa carga negativa, realmente a tua vibração interna não é das melhores. Ainda mais quando você leva isso para um lugar ainda pior, que é o de vingança, de raiva, de agressividade. A coisa fica mais complicada ainda. Então percebe que a tua natureza interna não é positiva. Como é que você quer ver algo positivo externado na tua vida? Percebe? Agora no ano da justiça é a balança. Você vai ter que equilibrar isso. Você vai ter que buscar um ano mais harmônico, mais equilibrado, para você conseguir colher bons resultados. Se você não sabe como fazer isso, aqui no Instituto nós temos cursos relacionados a todo esse desenvolvimento, principalmente o curso de autodomínio. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se informar melhor. Eu quero trazer agora um pouco da simbologia dessa carta, que não pretende ser uma aula de tarô, tá? Então não vou aprofundar tanto. Mas pegando alguns elementos mais importantes aqui, na carta da justiça nós temos uma mulher vestida de branco, onde na mão esquerda ela segura uma balança, na mão direita ela segura uma espada, ela tem um manto vermelho e ela está entre duas colunas. Então vamos por partes. A cor branca da roupa significa o quê? O branco sempre está associado à pureza. Isso significa que para você ter um bom senso de justiça, você precisa ter conquistado um pouco dessa pureza num estágio um pouco mais elevado dentro de você mesmo. É a pureza de consciência, é a pureza de coração, é a pureza de vibração. Porque se você não tiver isso, você vai julgar de forma parcial. Então, a importância do desenvolvimento interior, da conquista dessa pureza interna para você fazer bons julgamentos é fundamental. Na mão esquerda, ela traz uma balança. E a balança é onde você vai equilibrar a tua necessidade e a necessidade do outro. Ou a situação e as leis de justiça universais, ou seja, as leis divinas que regem esse universo. Isso está equilibrado ou não? Então, na balança, você vai fazer uma sentença, você vai equalizar, você vai tentar equilibrar isso daí e comparar os dois pratos da balança. Então, a carta da justiça é uma carta que ela traz em si mesma duas características, com um primeiro momento de muita reflexão e um segundo momento muito ativo. Por quê? Ela traz uma espada na mão e ela traz esse manto vermelho. Esse manto vermelho, o vermelho é uma cor de muita atividade, assim como a espada. Então, na balança, você analisa qual sentença você vai dar e na espada você age, né? Então, tanto o vermelho como a espada representam a atitude. Não adianta você ficar refletindo e meditando e analisando o resto da vida, empurrando para a barriga uma coisa que precisa ser feita, tá? Então, nós temos um primeiro momento de muita cautela para que você decida de uma forma cautelosa e muito responsável e, num segundo momento, imediatamente já entrar com a ação. A espada é um elemento de corte. Então, para você agir em cima daquilo que foi decidido na balança, você vai precisar cortar algumas coisas aí, né? Você vai precisar ceifar algumas coisas, que tanto podem ser condicionamentos, conceitos, formas de sentir, coisas dentro da sua personalidade, como também podem ser coisas fora, né? Situações abusivas que você vem se permitindo vivenciar. Pessoas, situações que não estão mais em harmonia, em alinho com aquilo que você quer para a sua vida, com o seu objetivo final. Tá? É claro que para isso você tem que ter um objetivo final estabelecido, né? E eu entendo que esse objetivo final é sempre a conquista da harmonia, do nosso aperfeiçoamento pessoal, humano,
atingindo cada vez mais esse alto, essa hierarquia do que é ser um ser humano mais elevado. Porque, gente, conquista material, conquista profissional, conquista em outras áreas da vida, elas são importantes, ok. Mas elas são metas mais aqui mundanas. A gente precisa ter uma meta no sentido do nosso desenvolvimento interior, espiritual, porque é isso daí que vai dar um propósito maior para a nossa encarnação também. Então, se você quer uma dica de propósito para esse ano de 2024 e para o resto da sua vida, ser uma pessoa melhor a cada dia, tá? Então, eu acho isso fundamental e vale a pena a gente investir nessa meta. O ano da justiça é um ano bastante mental, onde você vai precisar colocar um pouquinho de sentimentalismo de lado, e Saturno concorda com isso, tá? Lá na astrologia. Então, colocar um pouco o sentimentalismo de lado e enxergar as coisas de uma forma mais prática, para desse lugar você conseguir fazer um bom julgamento, porque normalmente quando entra uma carga emocional muito grande, isso turva a nossa visão, a gente não consegue enxergar as coisas como realmente são. Então, diante de qualquer situação aqui nesse ano de 2024, tenta colocar o seu coração um pouquinho em stand-by e traz a razão à tona. Com certeza você vai tomar melhores decisões. E também o nosso senso de justiça estará sendo testado o tempo inteiro neste ano. Então, tanto o senso de justiça, você com você mesmo, como também o seu senso de justiça com o outro. Quantas vezes você, muitas vezes, se coloca numa situação onde você é injustiçado para agradar A, B, C ou D, e aí você se machuca, você se mutila para caber numa situação que na verdade não te cabe, onde você está sendo injusto com você mesmo. Como também numa outra reflexão. E o seu senso de justiça com o outro, com o meio? Será que você tem se colocado de uma forma muito justiceira, só de acordo com as suas regras, e não conseguindo ver o lado do outro, se colocando de uma forma muito impositiva, muito intransigente, muito ditatorial, muito severa, já que essa carta traz a característica da severidade. Então, severa demais, ultrapassando aquele limite do compromisso da responsabilidade e caindo num lugar muito ditatorial. Então, calma. Nem muita permissividade, como também não muito autoritarismo. É o equilíbrio dessas duas coisas. Buda já dizia, né? Lá atrás, há milênios atrás, que o humano é o caminho do meio. Se você vibra nas extremidades, na polarização, não é legal, tá? O que a carta da justiça traz em cima da balança é quebrar um pouco essa polarização, e é o que nós vamos ver ao longo de 2024. Uma tentativa aí de quebra de tudo e qualquer tipo de polarização. Seja na nossa personalidade, vibrando nos extremos, seja a nível coletivo, nos governos e tudo mais. Uma outra coisa que você vai precisar refletir esse ano é sobre o seu senso de justiça, como que você determina a sentença. Ou seja, a sua sentença é parcial ou é imparcial. Por exemplo, diante de uma situação, quando você tem que julgar duas pessoas, a primeira uma pessoa que você ama muito, a outra pessoa, uma pessoa que é um desafeto seu. Se você julga as duas pessoas de forma igual, legal, a tua justiça ela é absolutamente imparcial. Agora, se você dá uma sentença mais amena para aquela pessoa que você ama, ou não dá sentença nenhuma, passa a mão na cabeça, e para um desafeto seu, você entra com o rigor da justiça excessiva, da severidade, percebe que são dois pesos e duas medidas? Isso daí não é senso de justiça. Então, nesse ano, nós com certeza nós vamos ser chamados a avaliar isso daí também, tanto a nível pessoal como no nível coletivo. A vida vai trazer situações ao longo do ano de 2024, onde nós seremos convidados a refletir sobre o nosso senso de justiça, como nós viemos lidando com a justiça na nossa vida. Então, será que nós não estamos seguindo cegamente regras que foram impostas por outras pessoas e, na verdade, quando você para analisar, outras pessoas ou o meio está sofrendo algum tipo de cerceamento, algum tipo de restrição, ou seja, está prejudicando alguém?
Então, às vezes, na melhor das intenções, a gente segue uma regra sem muito questionamento, porque isso foi instituído pela sociedade. E quando a gente olha, na verdade, tem pessoas saindo prejudicadas, às vezes até a gente mesmo. Então, realmente, não é interessante seguir regras muito rigorosas, a ferro e fogo, sem uma análise prévia, né? Sem você passar o pente fino da sua consciência, e é para a sua consciência mais elevada, sobre o que está por trás dessa regra que você está seguindo tão cegamente. Então, é muito comum que, nos anos regidos pela justiça, a gente precise de uma flexibilidade mental para mudar o nosso senso de justiça. Então, conceitos que você achava que eram super certos antes, nesse ano pode ser que tenha que mudar. E é interessante que mude mesmo, porque a nossa evolução é isso, né, gente? A gente está sempre é uma metamorfose ambulante. Nós estamos sempre mudando. São essas mudanças, claro que para melhor, que potencializam a nossa evolução e que justificam a nossa encarnação. Lembra que a nossa evolução é como se fosse uma escadinha, né? Se você está num determinado patamar aqui, o seu próximo nível é aqui. Então, para isso, você tem que deixar determinados condicionamentos, formas de ser, nível de personalidade inferior aqui, para você conseguir subir e ascender para um degrau mais elevado. Agora, esse é um ano para você colocar a documentação em ordem, tanto da sua vida pessoal como da sua vida profissional. Então, se você tem interesse, por exemplo, em abrir uma empresa, em registrar uma empresa, ou registrar um projeto qualquer, ou até mesmo fechar uma empresa, se você não está dando conta de todos os tributos e todas as demandas de uma empresa, de repente fechar legalmente uma empresa para então abrir um MEI ou qualquer coisa parecida, ou seja, organizar essa documentação de uma forma justa. Esse é um ano fantástico para isso, para qualquer tipo de registro, tanto no sentido profissional, de projetos, como também se você quer legalizar ou registrar uma parceria, seja ela de uma sociedade, seja uma relação afetiva, então, ou seja, um casamento, tá? E aí, como a justiça, ela tanto pesa para um lado como para o outro, né? Ela tem duas balanças, tanto pode ser os registros de união, de casamento, como também de separação. Se você olha para aquela relação e fala, não está me levando a lugar nenhum, pelo contrário, está me ajudando a ser uma pessoa pior, aí realmente vale a pena você questionar se vale a pena continuar nessa relação ou não, tá? Mas quando a documentação é envolvida, seja numa união, seja numa separação de qualquer coisa, é muito interessante no ano da justiça, porque é um ano muito pragmático de você organizar a casa, deixar tudo preto no branco. Se nós observarmos no tarô do mitológico, o piso da justiça é preto e branco, aquele piso quadriculado. Então, ou seja, tudo preto no branco mesmo, certo e errado. Então, vamos ter clareza do que fazer para que a gente possa agir de uma forma correta e justa para todos os lados. Então, documentação imobiliária, contratos, contratações, enfim, tudo isso está no escopo da justiça. No ano de 2024, todos nós seremos cobrados com relação às virtudes por trás da Carta da Justiça, que são responsabilidade, disciplina, comprometimento, severidade. Então, ou seja, colocar os pés no chão. Isso significa que qualquer coisa que surja na sua vida nesse ano, muito importante se colocar da forma mais responsável possível. Se você é daquele tipo de pessoa que não tem responsabilidade nenhuma, é o Peter Pan brincando na terra do nunca, muito cuidado. Porque esse ano, essa energia ela pode voltar para você não apenas como um insucesso, mas também como qualquer outro problema, às vezes até de saúde mesmo, né? Que você acaba sendo acometido para parar para refletir. Porque se nós pensarmos bem, o que é uma doença? Ainda mais uma doença que te gera um estado de confinamento que te coloca na cama. É uma parada na tua vida para você pensar no que você vem fazendo nela. Toda doença que te confina é um chamado à reflexão. O que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o meu comportamento que não está legal? E o universo encontrou essa ferramenta para me dar uma chamada aqui. Né? Então, vamos parar para refletir. Esse é um ano que vai requisitar de nós muita reflexão. Então, qualquer situação
que você se vê envolvida, extraia o significado dela, ou seja, o aprendizado mais profundo por trás daquela situação, para que você não tenha que ficar vivenciando isso em um looping na tua vida. Isso é uma característica kármica. Enquanto você não entende a energia kármica que está retornando para você, não tem como. Você vai recebê-lo de volta. Então, para você sair do looping, é muito importante entender os condicionamentos kármicos que você tem emanado para o mundo e como fazer para cessar esse processo, tá? Inclusive, se você tem dificuldade nessa análise sozinha, eu te aconselho o mapa kármico, tá? Que no Instituto nós fazemos, mas se você já tem um astrólogo de confiança com relação ao mapa kármico, que trabalha com astrologia kármica, busque essa orientação. Nesse ano da justiça e no ano do Saturno, é imprescindível você ter muita clareza com relação aos seus karmas para conseguir surfar aí na energia de 2024 muito bem. Nós seremos cobrados também com relação à verdade. Porque, gente, diante da justiça, você não pode mentir. É crime você mentir diante de um juiz, né? Diante da justiça. Então, esse ano é muito importante não ter cartas na manga, tá? Coloque todas as cartas na mesa para que tanto você como também as pessoas envolvidas ou outro possa julgar aquilo que é melhor para ele e você possa julgar o que é melhor para você. Então, muita verdade e muita transparência. Se você é uma pessoa que tem uma tendência manipulatória, de agir embaixo dos panos e de dar perdido, muito cuidado, porque esse ano você pode aí se frustrar bastante. Então, vamos trazer a verdade como premissa para o ano de 2024. Situações nascidas em 2024 tendem a vir sim com uma carga maior de responsabilidade, então fiquemos atentos. Inclusive, a nível coletivo, nós devemos nos atentar e muito com relação à justiça no país, independente do país onde você viva, seja o Brasil, seja qualquer outra parte do mundo. Muita atenção às questões de justiça vinculadas a um país. Nós, enquanto cidadãos, nós precisamos ter um olhar muito atento para que se faça prevalecer a justiça, a democracia e a constituição de um país acima de qualquer coisa. Muito cuidado com justiça parcial, muito cuidado com democracia relativa, porque é assim que se destrói uma democracia. Começa com um ideal de, vai ser melhor para a população. E de repente você se vê sem a sua habilidade ou o seu direito de expressão ou qualquer outra coisa, né? Porque tanto a carta da justiça como o Saturno, no negativo, eles podem trazer uma restrição muito abusiva, tá? E com a carta da justiça aqui, em cima de muita severidade, ou seja, praticamente um regime autoritário, para não dizer ditatorial. Fiquemos com os olhos bem abertos às mais altas instâncias de justiça de um país. Porque se a coisa começar a sair dos trilhos, a gente pode ter, sim, uma revolução bem complexa aí. Eu até falei no vídeo de Saturno como regente de 2024 sobre a minha preocupação do Plutão entrando no signo de Aquário. Vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, porque isso é um impacto muito grande no ano de 2024. Então, sim, o meu receio é de que comece a explorar rebeliões, até mesmo uma guerra civil, para que a estrutura da justiça e da democracia sejam preservadas. E é claro, né, gente, nós podemos evoluir pelo amor ou pela dor. Infelizmente, muitas vezes, se a sociedade não opta pelo amor, tem que entrar com a severidade mesmo, aqui no seu aspecto mais positivo, para trazer a justiça de novo de volta aos trilhos. No ano de 2017, nós tivemos o planeta Saturno também como regência dupla, né? Tanto no ciclo maior como no ciclo menor. Mas a carta que regeu 2017 era a Roda da Fortuna. A redução teosófica de 2017 dá 10. Então, como Roda da Fortuna, é uma carta karmática também, só que muito mais flexível, muito mais leve. Então, é como se 2017 pudesse ser uma prévia do que será 2024, só que foi uma prévia muito como deguscação. Agora entra para valer mesmo, tanto no sentido do karma positivo como no sentido do karma negativo. Porque, gente, se nós analisarmos no aspecto positivo, enquanto coletivo, enquanto sociedade, a regência de Saturno em Peixes com a justiça no ano de 2024
Nós poderíamos ter um período, um governo, por exemplo, muito elevado, né, que governa de acordo com as leis divinas e não de acordo com as leis dos homens, como acontecia lá no antigo Império Egípcio, né, onde o faraó ele acumulava duas funções, tanto gestor do Estado como também espiritual. E ele trabalhava, ou seja, ele governava num nível de consciência muito elevado. Tanto é que o Egito se transformou naquela época no apogeu que conquistou. Agora, quando a gente olha para os nossos políticos e para a corrupção que existe não apenas no Brasil como no mundo, fica difícil entender e acreditar que esses políticos estão realmente dentro dessa esfera. Inclusive políticos que já passaram por processos dentro da justiça, onde foram condenados e estão aí governando. Então dá para perceber que não são governantes com uma consciência muito elevada. E aí o peixes, no positivo, ele rege a espiritualidade sim, um nível de consciência elevado, mas no negativo ele rege mentira, corrupção. Então são aquelas quebras, o Saturno fala de severidade, então são aquelas quebras de estruturas que são feitas de uma forma muito sorrateira, muito embaixo dos panos, muito manipulatória, te enganando com um discurso muito legal e na verdade não é nada disso. E quando você se vê, você está preso dentro de um claustro, dentro de uma prisão ditatorial extremamente restritiva e muito severa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o rumo que as coisas vão tomando. Vamos tirar os óculos cor-de-rosa e enxergar como realmente é, dentro da ótica da justiça, para que nós possamos fazer o nosso julgamento. Como é um ano da justiça, que tem 2 pratos, uma coisa que eu indico muito, e é uma coisa que eu faço, tá? O Brasil é um país muito polarizado com relação à política. Então, o que eu sugiro para você? Para você quebrar a polarização, porque Carta da Justiça é quebra da polarização. Assista mídias, tanto de esquerda como de direita, tá? Procure assistir tudo, para você ter um critério seletivo, para você, de acordo com a sua consciência, você poder fazer um bom julgamento. Porque se você só consome conteúdo dentro de uma determinada bolha, você não está empregando a justiça, que é uma balança com 2 pratos. Tá? Então, aqui eu não quero dizer para você o que você tem que acreditar ou não, porque não seria nem justo da minha parte. Mas eu te convido a analisar dos 2 lados para que você tome a sua decisão. Enquanto você vê por um lado só, você tem 50% da visão de uma determinada situação. Para você julgar de forma correta, é fundamental ter uma visão panorâmica. Por isso que é legal pegar a informação de várias fontes, para que você possa fazer o seu próprio julgamento. E como nós estamos num período, num ano, regido pela reavaliação de conceitos e justiça, se você considera que a tua posição é legal, beleza, você já vai conseguir reafirmá-la até com mais ênfase. Agora, se você percebe que fez um mau julgamento e que precisa mudar a sua opinião, então trazer uma característica que é fundamental tanto de Saturno como da justiça, que é a humildade, entender que, de repente, você fez uma escolha baseada naquilo que você achava correto, mas agora a sua opinião mudou. Então, aceitar essa mudança também. Reconhecer, muitas vezes, uma visão equivocada e redirecionar a nossa maneira de pensar, agir e se colocar no mundo é muito luminoso, é muito bonito. E eu desejo a você um ano novo maravilhoso, com muitas realizações. Nós nos vemos aqui na telinha do YouTube ainda 2024, trazendo muitos vídeos aí de alquimia astrológica para você. Um forte abraço e até lá. Namastê.